Fools like them, they suss me out and then they ghost. Girls like me, I like a magnet to a knife. Can like a lighter from the ocean. Nesse momento nós estamos na Potsdamer Platz, que é uma praça aqui no centro de Berlim, onde o ordenamento do trânsito começa a ser feito. Sabe por quê? Ó, este aqui foi o primeiro semáforo de Berlim e lá em cima ficava o guardinha mudando, né? Amarelo, verde, vermelho. Aí, ó, e eles mantiveram este semáforo, este complexo semafórico aqui, que foi o primeiro a ser instalado aqui na cidade de Berlim. Lá na minha cidade, em Sorocaba, também nós tínhamos um local, um cruzamento, onde havia algo semelhante. Uma casinha, o guardinha ficava lá em cima da casinha, só trocando vermelho, verde, vermelho, verde, na frente da antiga Vanel, lá no centro da cidade de Sorocaba. E aqui, ó, não foge a regra também. Só que lá, infelizmente, como tudo no Brasil, lá nós retiramos aquele complexo, aquela casinha, né? Não deixamos nada, não tem história. Quem vivenciou isso, vivenciou. Essa nova geração não pode sequer tomar contato com isso, porque o Brasil é um país que não tem história, não tem memória. Faz questão de apagar rapidinho tudo. O bom e o ruim, né? Porque o ruim também, rapidinho todo mundo esquece. Daí coisas que aconteceram horrendas, tá todo mundo de novo prestando homenagem, mas deixa pra lá. De qualquer forma, aqui não, aqui eles têm um compromisso com a história. E este complexo semafórico foi mantido para mostrar como é que era, né? Como é que fazia antigamente? Guardinha lá em cima, só na manivela. Verde, vermelho, amarelo, verde, vermelho, amarelo. A modernidade nos ajudou e muito. Nós estamos chegando agora aqui em Berlim, num local assim bem pitoresco, que é o Sony Center. É como se fosse um shopping, mas a estrutura é toda moderna e a gente vai conhecer agora o que este Sony Center oferece, não só para as pessoas que moram aqui em Berlim, mas também para todos os turistas que vêm até aqui. Aqui em Berlim existe um espaço com uma exposição permanente chamado A Topografia do Terror. E retrata a história de Berlim entre 1933 a 1945. Lembrem-se que nesta época nós tivemos a Segunda Guerra Mundial e tivemos o comando do Terceiro Reich, Hitler e os nazistas comandando a Alemanha. E eu sempre me pergunto como que é isso na cabeça dos alemães, principalmente na atualidade. Eles trabalham muito bem essa situação. Primeiro que a gente precisa analisar uma questão contextual, ou seja, a Alemanha de 1933 a 1945 não é a mesma de hoje. E os alemães também. Todos os alemães que eu conheci no caminho de Santiago e todos os alemães que eu conheci ao longo da minha permanência aqui ou ao longo da minha vivência, sempre são muito educados, sempre são muito gentis e muito amigáveis.
Então, diga-se de passagem, este é um momento talvez um pouco mais trágico e sombrio daquela época, né? E isso não retrata hoje. A Alemanha hoje é fantástica e os alemães também. Então vale a pena você visitar, tá? Que é a exposição aqui, e é free, é de graça, você entra. Topografia do terror. Nós temos esse prédio aqui e nós temos ali embaixo, que eu vou filmar para vocês, com toda a trajetória de 1933 a 1945, quando o Terceiro Reich caiu, a Alemanha perdeu a guerra e os aliados ocuparam parte da Alemanha e parte de Berlim. E a gente pensa que isso acontece só nos dias de hoje, né? 1933, Berlim entre a propaganda e o terror. O que era divulgado e o que verdadeiramente acontecia naqueles dias. Às vezes a gente perde a noção de que algumas coisas só acontecem no mundo contemporâneo. Não é verdade. Propaganda política, propaganda de guerra, situações que vivenciamos hoje já são vividas pela humanidade há muito tempo. Os erros se repetem e as estratégias também se repetem. Cabe a nós estarmos atentos à história e decodificarmos o tempo atual e não nos deixarmos levar por estas investidas de mídia e de propaganda. Para a passagem de um lado do muro a outro, existiam vários pontos de checagem. E o ponto de checagem C era coordenado e comandado por tropas americanas. É o Checkpoint Charlie. Hoje ele está aqui reconstruído, virou ponto turístico. Mas para passar de um lado para o outro aqui do muro e da Berlim Ocidental para a Berlim Oriental, havia a possibilidade, a necessidade, na verdade, de se fazer uma checagem aqui no Checkpoint Charlie. Aqui o comando era norte-americano. Aqui ao fundo eu tenho a igreja Kaiser, aqui de Berlim, e ela é uma igreja muito bonita, mas guarda uma característica que as outras não têm. Essa igreja foi bombardeada na Segunda Guerra Mundial e por conta desta situação, as pessoas que cuidavam desta igreja resolveram deixá-la com este aspecto de ter sido bombardeada, né? Para que as pessoas, olhando para a igreja, sempre se lembrassem dos horrores da guerra. E você vai conferir agora as imagens desta igreja, que tem um aspecto assim de ter sido bombardeada, mas é muito bonito.
aqui na Europa eles têm muito disso. Hoje a igreja não é mais reservada para culto, né? Obviamente que depois que ela foi bombardeada, ela manteve o mesmo aspecto. E os representantes aqui da igreja estão construindo uma torre, tá? Daí tem o complexo histórico e o complexo de culto é ali na frente. Ali na frente você pode observar que existe um prédio onde são feitas as missas, né? Deve ser uma igreja católica. São feitas as missas. Então, veja a composição arquitetônica. Aqui um novo prédio moderno. Aqui o prédio histórico bombardeado, que obviamente o acesso lá é só turístico. E também está sendo construída uma torre. Aqui tem muito disso. Você unir o moderno, o arrojado ao histórico. Aliás, esse é um aspecto muito interessante porque aqui é preservada a história. No caso de países como o Brasil, que eu reputo sempre afirmar que não tem memória, não dá importância para a sua história, já teriam demolido e construído um prédio novo. Não, aqui não. Aqui preserva-se o prédio antigo, resguarda-se a história e daí vamos sim fazer moderno, fazer arrojado ao lado, sempre com uma proximidade e com um link de comunicação, o antigo e o novo.